Tito 2:11 diz a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos, pelo favor que temos de estarmos aqui mais uma vez reunidos com a Tua Palavra, Senhor Deus. A Tua Palavra é poderosa, a Tua Palavra é verdadeira, a Tua Palavra é pura, a Tua Palavra é perfeita, e há um servo aqui que não é nem puro, nem perfeito, Senhor Deus. Então eu preciso da Tua misericórdia, do Teu poder e do Teu Espírito Santo, para que a Tua Palavra seja falada a esse povo, Senhor Deus, que veio buscar mais do Senhor, que veio aprender aquilo que o Senhor tem, no nome de Jesus, que cada coração aqui seja totalmente modificado pelo poder que há na Tua verdade, Senhor Deus. Nós entendemos que só o Senhor pode fazer tal obra, e nós nos sujeitamos ao Senhor, e nós nos humilhamos agora, e solicitamos que venha sobre nós com poder e glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quanta tristeza nós passamos, né, essa semana, com aquela notícia de que 8 pessoas foram mortas sem saber porquê, né, e 2 se mataram, né, totalizando 10, né, 2 se mataram depois de completar aquilo que eles tinham planejado, segundo as notícias, 1 ano e meio planejando, né, se alimentando de como fazer o que foi feito. Meus irmãos, eu fui levar uma palavra lá no local que me chamaram, no local público ontem, na quarta-feira, me desculpa, e já com essa notícia, eu usei o texto de Isaías 29, se não me engano, versículo 13, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós temos chamado a atenção, dia após dia, na palavra do Senhor, porque a igreja, que nós chamamos igreja, as congregações, na verdade não é, igrejas são os salvos e lavados no sangue do Cordeiro, que nós não sabemos nem quantos são, nem quais são, e eles estão esparramados aí, e o Senhor sabe. Mas como nós chamamos de igreja, aquele aglomerado de pessoas, né? Nós vemos uma igreja hoje que não tem relevância, uma igreja que não tem produtividade, uma igreja que não tem feito a diferença. Por que que não tem feito a diferença? Porque muitos de nós, que se reúnem no nome do Senhor, sequer vive para louvor deste mesmo Senhor. Muitos de nós que se reúnem em uma denominação, não está com uma vida totalmente prostrada diante do Senhor. Aliás, nós temos exercido muito mais o nosso trabalho secular do que a nossa vida de oração. Nós temos exercido muito mais o esforço para ganharmos recursos do que o esforço para aprendermos e termos uma comunhão íntima com Deus vivo, santo e poderoso. Eu pergunto a você, como está a sua vida com Deus? O que tem sido a realidade da sua vida com Deus? Podemos estar desanimados com a situação do nosso país, da nossa cidade, da nossa família, até mesmo do local onde nós congregamos. Agora, quando nós pensamos e voltamos o nosso coração para a graça do Senhor, esse favor imerecido de Deus, tudo isso muda. Nós não temos encontrado prazer nas notícias que temos recebido, mas se nós nos alimentamos da verdade dia após dia, a graça tem preenchido os nossos corações. Meus irmãos, nada neste mundo, nem mesmo as mais valorosas conquistas, tem efeito duradouro. É interessante que nenhum deles pode abranger totalmente os nossos corações. Nada
que conquistarmos nesse mundo. Podemos confiar nas provisões dessa terra ou confiar nas provisões do Senhor. Podemos nos alegrar com as provisões dessa terra ou podemos nos alegrar no Senhor. Alegra-te do Senhor, que o Senhor seja a sua alegria e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que é isso? Não é que você se alegre no Senhor, Ele vai dar o que você quer, não. É que o seu coração será alegre nele, independente de você ter ou não ter aquilo que você deseja. Meus irmãos, na maioria das vezes, a provisão do Senhor, ela vem em desacordo com as nossas vontades. Nós somos ingratos. Eu falo que a prosperidade é contentamento com aquilo que o Senhor nos dá. Você é uma pessoa que contenta ou está contente com aquilo que o Senhor te deu? Ou você está inquieto, pensando em algo mais, de alguma outra forma, pedindo para que seja acrescentado na sua vida as coisas deste século? É tempo de voltarmos para a palavra do Senhor e buscar entendimento daquilo que realmente pode nos dar alegria. Eu gosto muito do título que vem na minha Bíblia, nesse texto: os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Meus irmãos, estes homens, eles perderam as coisas desse mundo, porque ganharam algo sobremodo excelente. Estes homens, eles foram privados das chamadas bênçãos desse mundo, por algo que realmente enchia os seus corações. Paulo, ele tinha uma posição boa, antes de nascer de novo. Antes de nascer de novo, ele era um perseguidor de cristãos. Antes de nascer de novo, ele tinha cartas para prender cristãos. Depois que ele nasceu de novo, ele começou a ser perseguido. E ele perdeu tudo aquilo. Aliás, ele considerou tudo aquilo, aqueles títulos que ele tinha, aquelas posições, mesmo ser filho ali de hebreu, de ter aquela linhagem, né, judaica, ele considerou tudo isso como refúgio, como esterco. Por quê? Ele descobriu coisas maiores em Cristo Jesus, tesouros ainda mais excelentes em Cristo Jesus. Eu quero falar um pouquinho da graça. Meus irmãos, nós temos visto que as pessoas não têm entendido a graça, esse favor imerecido do nosso Senhor. Interessante que eu vi um pregador famoso essa semana, ele comentar algum texto. Agora eles fazem uma filmagem de 4, 5 minutinhos, com palavras de efeito, para ver se tem bastante publicações e positivos. E ele escreveu a seguinte frase, numa das colocações: o melhor de Deus ainda está por vir. E nós cantamos aqui que o melhor de Deus já veio, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se a graça realmente, ela está em sua vida e na minha vida, nós temos tudo o que precisamos. Aliás, nós jamais entraremos por essas portas para pedir algo ao Senhor. Nunca será a finalidade excelente da nossa adoração pedir algo ao Senhor. Mas quando nós entramos aqui, nós entramos para oferecer algo ao Senhor, um culto racional, um culto que vai realmente dizer o quão valoroso é o Senhor nas nossas vidas. E é interessante que eu aprendo algumas coisas aqui sobre a graça. Primeira coisa que eu aprendo: a graça se manifesta em Cristo Jesus. Meus irmãos, não há projeto mais lindo, mais perfeito, de que Cristo Jesus, vindo à terra, ensinando a palavra, pregando e ensinando o evangelho da graça, e sendo sacrifício em nosso lugar. Não há nada maior que isso. Não há nada onde nós podemos retocar na graça. Eu não posso fazer nada para que o sacrifício do Senhor se torne mais perfeito. Ele é perfeito. Ele se completa em Cristo Jesus. Cristo é o sacrifício santo e perfeito e aceitável ao Senhor Deus. O Senhor aceitou o sacrifício de Cristo Jesus. E por isso nós temos a salvação por meio dele. É interessante que muitas vezes nós somos tão inquietos com a vida, né?
E nós não entendemos que a graça se manifestou em Cristo Jesus. E hoje nós a temos, não porque merecemos, mas porque Ele nos comprou. Ele nos comprou com o precioso sangue vertido na cruz do Calvário. E nós temos a esperança na vida do porvir, porque Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E nós temos então a garantia da nossa ressurreição, que nós estaremos com Cristo pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. É interessante que a graça, ela se manifesta salvadora. Meus irmãos, não há nada melhor do que isso. A graça nos salvou, ela nos livrou do castigo eterno, ela nos livrou da separação eterna de um Deus santo, perfeito e poderoso. Meus irmãos, o homem pecou. O homem pecou e foi afastado da glória do Senhor. Ele foi expulso da presença do Senhor para que mal maior não ocorresse. Mas é interessante que antes que isso ocorresse, antes que o homem fosse formado, sabendo o Senhor das atitudes do homem, já havia esse plano de redenção em Cristo Jesus. E essa graça, ela se manifestou salvadora. Olha que coisa mais linda, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Meus irmãos, o homem está condenado. O homem está condenado, até o dia que ele é então atingido pela graça do Senhor e é restaurada a comunhão dele em Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Meus irmãos, até agora você notou a preciosidade da graça? Até agora você notou que nós não devemos entrar aqui para pedir coisas, nós não devemos entrar aqui para abençoar chave de carro. Aliás, se o nosso carro for tirado, nós devemos glorificar o Senhor, porque nós temos a graça, o favor imerecido. Eu aprendo mais uma coisa: a graça se manifestou a todos os homens. É interessante que quando nós lemos toda essa carta de Tito, ele começa a nos ensinar as qualificações do ministro, como deve ser o ministro, como deve ser a família do ministro. Ele nos fala sobre os falsos mestres, as falsas doutrinas. Depois ele fala dos deveres de várias classes de cristãos, de pessoas crentes. Ele começa com os homens idosos, depois ele fala das mulheres, depois diz essas mulheres para serem exemplos para os mais jovens, depois fala dos moços, depois ele fala dos servos. E é interessante que ele diz que a graça se manifestou a todos os homens. Não há acepção de pessoas em Cristo Jesus. Todos os homens não está querendo dizer universalidade da salvação, mas a todos os tipos de pessoas. Meus irmãos, essa graça se manifestou salvadora ao mais terrível e vil pecador. Muitas vezes há um ditado no mundo que nós não devemos repetir, nós não devemos concordar com ele. Está muito em moda hoje. Bandido bom é bandido morto. Não. Bandido bom é bandido que a graça é derramada sobre ele. Meus irmãos, nós temos que acreditar que Deus pode mudar as pessoas. Eu creio que as pessoas cometem um crime, qualquer um de nós, e devem pagar diante da lei por esse crime. Mas até o último momento do nosso respirar, há uma oportunidade de salvação em Cristo Jesus, e nós temos que crer nisso. Não há impossibilidade de salvação ao mais vil pecador, porque essa salvação não é de um homem para outro, mas é de Cristo Jesus para o homem. É interessante que, se você recordar as histórias da Bíblia, você vai ver homens ali que aparentemente não tinha jeito. Um deles, Paulo, diz a palavra que ele arrancava as famílias das suas casas e eles levavam para serem julgadas. Ele consentia na morte. Nós vemos a história de Manassés, que queimava os seus filhos como sacrifício ao Deus, se não me engano, Deus Moloque, e fazia coisas terríveis. Diz a palavra que o Senhor o fez cativo, e lá no cativeiro diz a palavra que ele orou ao Senhor e se arrependeu, e o Senhor então o restituiu como rei. É interessante que muitas vezes nós olhamos para as pessoas,
Nós olhamos para aqueles 2 homens jovens que entraram e atiraram contra aquelas pessoas indefesas. E nós desejamos algo ruim para aqueles 2 jovens que agora estão mortos. Eu não sei, pelos frutos que a gente vê, essa árvore foi cortada e lançada no fogo. Mas são 2 vidas que, se condenadas, estarão a eternidade separadas do Senhor, onde não haverá nenhuma possibilidade, nenhum caminho para retirar do inferno. Milhares de caminhos levam ao inferno, mas nenhum deles tira de lá. E essa é a notícia mais triste que nós podemos dar para alguém. Meus irmãos, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Mas uma coisa eu aprendo: a graça nos educa para vivermos um novo modelo de vida. Meus irmãos, nós temos vivido aí uma graça que as pessoas têm pregado, que você foi alcançado pela graça, então não tem problema. O pecado se torna relativo. O pecado torna uma coisa assim, que detalhe. Então o que importa é que a graça te alcançou, mesmo que você peque, você está sob o efeito da graça. Isto não é verdade. Olha o que diz a palavra aqui no versículo 12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça não é conivente com o nosso antigo modo de viver. A graça transforma, regenera. Ela coloca no homem um novo coração. Ela faz ali um novo nascido. E esse novo nascido, ele tem o quê? A boa semente, a divina semente no seu coração. E ele então vai ter novas atitudes. A graça se tornou nos nossos tempos, conforme o pastor prega, um álibi para o pecado. E na verdade não é. A graça, ela muda o pensamento, ela tem ação transformadora. A salvação, ela transforma. Nós temos visto hoje no nosso meio, nos nossos tempos, as pessoas que se dizem salvas, mas que continuam as mesmas práticas, o mesmo estilo de vida. Isso não é a graça. A salvação transforma e quebra o poder do pecado em nós. Pecado se torna um acidente de percurso, e não um desejo, e não um modelo de vida. Meus irmãos, renegar a impiedade é rejeitar as coisas que são rebeldia contra o Senhor. Rebeldia contra o Senhor é rejeitada por aquela pessoa que realmente está debaixo da graça do Senhor. As paixões mundanas, meus irmãos, você não pode ter as mesmas paixões que anteriormente tinha, se a graça habita na sua vida e se você foi salvo em Cristo Jesus. Você não deseja as mesmas músicas, você não deseja o mesmo vocabulário, você não deseja as mesmas ações e não alimenta os mesmos pensamentos de outrora. A graça transforma, a graça regenera. Regenerar é renascer, é algo profundo demais. Começamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. É interessante que nós precisamos entender isso, porque no final deste culto você pode fazer uma avaliação da sua vida. Será que eu tenho mesmo a graça em mim? Será que eu fui salvo? Meus irmãos, começamos quando então somos salvos pelo Senhor, transformados pela graça, a viver uma vida de fé e santificação, separação das coisas do mundo. Uma vida em que eu não concordo e eu não quero viver de acordo com o mundo. Meus irmãos, eu vou dar um exemplo bastante simples. Um homem que nasceu de novo, um homem que foi salvo por Deus, um homem que foi ministrado pela graça salvadora, como ele pode ligar a sua televisão numa novela onde se cultua o sexo fora do casamento, o uso e abuso de drogas, a fornicação,
a mentira, a ostentação. Como nós podemos sair de um culto onde a palavra do Senhor, a viva palavra do Senhor é ministrada, onde nós cantamos louvores ao nosso Deus e oramos em um cântico dizendo: renova-me, Senhor, e chegar na nossa casa e ligarmos a nossa televisão e encerrarmos o culto, porque aí você está encerrando um culto e você está fazendo um outro tipo de culto que não é para o Senhor. Eu dei um exemplo simples, mas nós poderíamos dar vários outros. Meus irmãos, agora Cristo está formado em nossos corações. As minhas atitudes são compatíveis com aquele que me salvou e habita em mim. Meus irmãos, se o Espírito Santo habita em você, o fruto da sua vida é o fruto do Espírito Santo. As pessoas estão preocupadas em demonstrarem dons, talentos. Dons o Espírito distribui de acordo com o que Ele quer, para a edificação do corpo de Cristo. E eu não sou obrigado a ter dons, porque quem dá é o Espírito, não sou eu. Mas eu sou obrigado a produzir o fruto do Espírito Santo, se é que Ele habita em mim. Meus irmãos, onde está a nossa vida? Onde ela está alicerçada? Agora somos participantes da natureza divina. Nós não conseguimos nos misturar com certo tipo de comportamento. Nós não conseguimos avalizar certas posturas, porque elas vão contra a palavra do Senhor. Uma das palavras que eu menos gosto, que é muito usada pelas pessoas que ainda verdadeiramente não conseguem enxergar Cristo Jesus, é quando você mostra um versículo da palavra, ela fala: isto é relativo. Isto é relativo. Meus irmãos, é algo terrível. É algo terrível porque a palavra não é relativa, ela é absoluta na nossa vida. Não pequeis, não pequeis. Se porventura pecardes, vocês têm um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Aquele que ama a Deus não vive na prática do pecado. Aquele que ama a Deus obedece às suas palavras. Aquele que ama a Deus, ele julga mais valorosa a palavra de Deus do que o ouro e a prata. Aquele que ama a Deus, ele tem a sua visão nas coisas eternas, celestiais, e não nas que são aqui deste mundo. Meus irmãos, eu queria que você pensasse muito: será que a graça está na sua vida? Será que Deus te salvou? Se Ele te salvou, essa graça está te educando. Essa graça tem trabalhado constantemente na sua e na minha vida, para que nós reneguemos, então, rejeitemos a impiedade e as paixões, mas vivemos de maneira sensata, coerente, justa, quer dizer, andando de acordo com aquilo que Deus espera, e piedosamente. Piedade aqui não quer dizer entregar cesta básica. Piedade aqui quer dizer amar a Deus e as coisas de Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que realmente ama Deus e quer viver para louvor da sua glória. É uma pessoa cuidadosa em obedecer a Deus. É uma pessoa que tem esse amor pelas coisas de Deus acima de todas as demais coisas. Isso é piedade. Meus irmãos, nós precisamos de homens e mulheres que façam a diferença nessa geração perversa e corrupta. Nós precisamos de homens e mulheres que brilhem em meio às trevas, que dê sabor a um mundo que já perdeu todo o sabor. Não há diferença, meus irmãos. Se você ligar, esses dias eu cheguei, não sei a casa de quem, e estava assistindo um jornal. Era a pessoa que eu tinha muita liberdade, e eu fiquei ali tentando conversar com essa pessoa. Eu vi uma notícia terrível, a outra terrível, a outra terrível. Eu falei: meu irmão, minha irmã, se você continuar assistindo isso, você vai ficar em depressão. Busque as coisas do alto, busque as coisas eternas, enche o seu coração com a palavra de Deus.
viva expressão de adoração ao Senhor. Meus irmãos, nova criatura, ela esquece das coisas antigas e caminha para as coisas que diante dele estão. Tem mais uma coisa que eu aprendo, versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça nos salvará da presença do pecado. Meus irmãos, haverá um dia que ressoará a última trombeta e o Senhor Jesus, Ele virá para buscar a sua igreja. Diz a palavra que é num piscar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Por quê? É necessário que esse corpo corruptível se cubra de incorruptibilidade. É necessário que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Então nós poderemos dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória mediante Jesus Cristo. Portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos porque Cristo nos salvou. E se Cristo nos salvou, nada nos interessa. Interessa que Ele vai cumprir toda a sua palavra, e Ele virá pela segunda vez para buscar a sua igreja. E nós podemos então ter a certeza de que essa graça nos salvará de uma vez por todas da presença do pecado. Onde nós iremos agora? Quando Cristo voltar, já não haverá a presença do pecado. Nós fomos livres da condenação do pecado na nossa salvação, mas nós seremos livres da presença do pecado por toda a eternidade. Nossa esperança é bendita em Cristo, nós vamos morar na eternidade. Meus irmãos, não tem coisa mais valorosa que essa. Não tem coisa mais valorosa que essa. Se nós olharmos aqui em João capítulo 6, versículo... João capítulo 6, não, João 14, né? João 14. É João 6? Vamos olhar aqui, vamos ajudar o irmão Pedro aqui. Onde diz que o Senhor nos preparar lugar. Não se turbe o vosso coração, João 14. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não ande com o coração amargurado, não ande com o coração em pesar, porque é uma promessa de Cristo Jesus. Ele virá. E onde Ele está, nós estaremos também. É Deus falando. É Deus, um Deus que não mente, um Deus que não há variação na sua palavra, Ele nos afirma. Meus irmãos, eu queria que você pensasse muito bem nisso. Nós estamos gastando toda a nossa vida em coisas que não são eternas. Nós estamos gastando toda a nossa saúde em coisas que não podem nos dar qualquer garantia. Os irmãos, uma pessoa trabalha e quer se aposentar, ela se aposenta e de repente adoece e morre, nem desfruta da sua aposentadoria. Mas um homem salvo pela graça, há uma certeza, de que ainda que dê tudo errado aqui nessa terra, ele morará com Cristo Jesus. E a eternidade não dá para entrar na nossa mente o que será. Porque o que nós entendemos? Nós entendemos 100 anos, talvez. Nós entendemos o que é 100 anos, o que são 100 anos. Mas não temos condição de entender o que é uma eternidade. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos, versículo 14, de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O Senhor nos remiu, o Senhor nos comprou, o Senhor nos tirou
da condenação. E o Senhor nos fez um povo exclusivo dele. É interessante que muitas vezes eles punham atrás de um carro, propriedade exclusiva de Jesus. Mas esse carro nunca era exclusivamente de Jesus, sempre para atender o quê? Os desejos do seu dono. Mas nós não fomos criados assim. Nós fomos criados para ser exclusivamente de Jesus. Então nós estamos onde o Senhor quer que nós estejamos. Ou nós deveríamos estar onde o Senhor quer. Meus irmãos, isso é muito fácil. Quando nós tomamos uma decisão debaixo de oração. Quando nós vamos dar uma resposta a um tempo de oração, por isso, qual tem sido a nossa maneira de lidar com essas coisas? Nós nos dizemos cheios do Espírito Santo, crentes no Senhor Jesus, salvos pela graça, mas será que nós somos um povo exclusivo do Senhor? Será que é isso que realmente acontece nas nossas vidas? Se nós fôssemos ao capítulo 3, versículo 4, olha o que diz: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, pela graça nós nos tornamos justos. Nós éramos ímpios, manchados, fadados ao inferno, à condenação eterna, mas em Jesus nós somos justificados. Nós não fomos justificados porque nós somos bons, nós fomos justificados porque Cristo é bom. O mérito é dele, não nosso. Nós aprendemos aqui no domingo com o presbítero Guilherme que não é o que nós fazemos, mas é o que Deus faz em nós. Às vezes a gente quer fazer tudo dentro da igreja para ver se a gente alcança o favor de Deus, ou para dizer que é mais espiritual, mas o nosso comportamento, a maneira das nossas reações é que vai mostrar quem realmente nós somos. Meus irmãos, olha o que diz aqui a palavra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente gosta desses títulos que a gente recebe em Cristo Jesus, não gostamos? O povo prega sobre isso: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, de Deus. Agora, nós não olhamos o objetivo disso tudo. Qual que é o objetivo disso tudo? A fim de proclamardes as virtudes da Igreja Batista do Kennedy, dos pastores da Igreja Batista do Kennedy, dos líderes da Igreja Batista do Kennedy? Não. De Cristo, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Trevas é o lugar que nós fomos tirados, os salvos. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora pela graça alcançais misericórdia. Então nós precisamos entender que nós temos um problema, e esse problema somos nós e o nosso coração que gosta de ostentar, o nosso coração que gosta de caprichos, e nós gostamos de ser satisfeitos, e nós gostamos de afagar o nosso ego. Nós deveríamos estar contentes, como diz Paulo, de sofrer por Cristo Jesus, mas nós queremos ser exaltados. Sabe qual característica é essa? Que nós não nascemos de novo, que nós sequer conhecemos o Senhor Jesus. Porque é interessante, a graça mata o eu, a graça mata o ego, a graça, ela joga para baixo aquilo que eu sou, e prevalece aquilo que Cristo é.
E nós temos confundido tudo isso, porque nós queremos ser aclamados, mas nós fomos chamados para proclamar as virtudes de Cristo Jesus. Nós fomos chamados para anunciar a Cristo Jesus e dizer que Ele é bom, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele salva, Ele regenera, Ele tira das trevas, Ele coloca sob a luz, Ele tira do tremedal de lama e coloca na rocha. E nós temos cultuado a nós mesmos, nós temos cultuado denominações. Meus irmãos, é a coisa mais terrível. Às vezes as pessoas falam assim: olha, os hospitais não querem nem que os capelões, né, entrem lá. Mas a maioria dos capelões pregam denominação. A maioria dos capelões não está lá para servir, mas para ser servido. É tragédia. É tragédia. Nós não temos que pregar nenhuma denominação, nós temos que pregar a Cristo. Denominação não salva, mas Cristo salva. Denominações são imperfeitas, mas Cristo é perfeito. Nós temos que anunciar a Cristo. Nós temos que parar com isso. Você já experimentou ser sacado das trevas, estar sob a maravilhosa luz? Você considera que Cristo Jesus é melhor do que todas as coisas que o mundo pode te dar? Você tem tido sede de Jesus, fome de Jesus? Você tem amado a palavra de Deus e buscado nela o entendimento, buscado nela a transformação, ou conhecer o querer de Deus para a sua vida? Meus irmãos, não é o quanto você lê da palavra, é você ler e buscar entendimento. E quando você não entender, você lutar com Deus em oração, para que Ele te revele aquilo que Ele quer te dar, aquilo que Ele quer te mostrar. E é você ler a palavra contra você e não contra os outros. É para você pegar as caixinhas de promessa e lançar fora. Você precisa ser forjado pela palavra de Deus. A palavra de Deus não é para deixar você feliz e satisfeito com as coisas desse mundo. A palavra de Deus é para transformar, e para transformar ela precisa ferir. Porque quando ela vai na ferida e ela arranca tudo aquilo que não presta, vai haver dor, mas aquela ferida vai ser sarada. Nós precisamos ler a palavra contra nós, e não para nos sentir bem. Meus irmãos, tem coisas preciosas, tem tesouros preciosos aqui. Eu aconselho que você faça a leitura sistemática da palavra do Senhor. Você comece em Gênesis e termine em Apocalipse. Eu creio que você deveria fazer assim. Eu creio que você poderia ter um caderno, você poderia ter lápis de cor, e você poderia grifar ali as coisas que estão chamando a atenção, e as dúvidas que você não vai conseguindo resolver. A própria Bíblia vai te resolver a maioria delas. Meu irmão, você precisa querer. Eu vejo as pessoas se qualificando hoje na vida. O cara às vezes sai, ele vai a pé, ele vai para um curso, ele sai desse curso, ele vai para outro curso, depois ele vai para outro curso, depois ele forma lá mestrado, depois ele faz um doutorado, depois ele faz um pós-doutorado, depois ele faz um tridoutorado, e depois ele chega e a vida dele passa, e quanto mais ele quer saber, menos ele sabe, porque aí vai se tornando um negócio sem fronteiras. Mas a palavra de Deus, ele não tem nenhum carinho por ela. Nós deveríamos ler a palavra de Deus com fome, com sede, com submissão, para que o Senhor então viesse a nos encher das coisas eternas. Meus irmãos, preste bem atenção. A vida passa rapidamente. A vida passa rapidamente. Aproveite seu tempo e ame a palavra do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu te convido a ficar de pé.